Eu fiz um checklist pra saber se eu não tô esquecendo de checar nada, porque já teve vídeo que eu tava com mancha de shampoo seco, aí depois o vídeo que eu tava com batom no dente, aí vídeo que eu esqueci de conferir o negócio, vídeo que eu esqueci a claquete e ficou sem foco. Olá! E aí, gente? Como é que vocês estão? Mais um Everland aqui no Dublin. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa séria. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, sobre visto de trabalho, Work Permit. Dicas, como é o processo, quais são os tipos de visto, tudo que você precisa saber como é que é a aplicação. 1 minuto de silêncio para o meu copo de vinho. Cabe uma garrafa de vinho inteira. Beijo, inimigas. Craquete. Roda a vinheta. Hoje eu vou ensinar como é que você tira visto de trabalho. Então vocês já devem ter visto um pouquinho sobre a minha trajetória profissional no vídeo que eu fiz com o Edu, do Dicas do Edu. Então não vou me estender muito aqui, só vou dizer que a minha área é de design, caso você não tenha visto. E depois que você viu as dicas todas, foi lá, aplicou pras vagas, fez entrevistas, passou na entrevista. Caso você não tenha cidadania europeia e seja uma hellis mortal assim como eu, você vai precisar do visto de trabalho. Quando eu cheguei em Dublin, eu procurei um emprego, mas eu era estudante, né? Eu cheguei sem nenhum visto e tal. E eu fiquei trabalhando como estudante por um tempo. Eu entrei pra ser work placement, que eles não iam me pagar nada. Eles estão reclamando, cadê o lazy? Work placement é como se fosse um estágio não remunerado. Mas assim, logo depois eles falaram, não, a gente tá vendo que você tem experiência, nananã, vamos te pagar o mínimo. Depois eles aumentaram minha hora, e aí eu comecei trabalhando só 3 dias por semana. Era maravilhoso, eu tinha altos tempos pra fazer vários nada. Bons tempos. Mas depois aumentou pra 40 horas. Depois de 3 anos eu falei com o meu chefe, tipo... Então, eu preciso ou aplicar para visto de trabalho ou fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Fazendo Johnny No Arms, João sem braço, Ele topou aplicar pro visto e aí que começou toda a jornada. Então eu fui ver como é que funcionava todo o Work Permit, e vi que você tem o estou tendo um pequeno derrame. General Employment Permit, visto de trabalho normal, e também tem o Critical Skills Permit, que é o antigo Green Card e que tem algumas diferenças, vou falar pra vocês. Então vamos começar com General... Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? General Employment Permit. Então, a primeira coisa que você precisa pra aplicar pro visto, porque tem critérios pra você ser elegível, né? O primeiro deles é, você precisa ter uma oferta de trabalho um trabalho full time, que seja 40 horas semanais. Você aplicar pro visto é o último passo, depois que você fez entrevista, passou, fechou tudo com a empresa, aí você vai aplicar, ok? Você precisa ter um salário anual de pelo menos 30 mil euros. Não precisa sair do país mais. Antes, quando eu cheguei aqui, você aplicava pro visto de trabalho, eu tinha que sair do país, aplicar pro visto e depois voltar. Você não precisa mais fazer isso. O contrato pode ser de 6 meses, de 2 anos ou de 3 anos. Se você for fazer o contrato de 6 meses, você vai pagar 500 euros, 500 eurecas pro visto de 2 anos, uma taxa de 1.000 euros, e pro visto de 3 anos, uma taxa de 1.500 euros. É super salgado, eu sei. Dá uma dó. Mas eu lembro que quando eu apliquei, eu falei assim, bom, se ficasse como estudante, ia ter que renovar o curso, que ia ser pelo menos 1.000 euros. Então, meio que, sabe, fazer o quê, né? Pelo menos esse você pode aplicar para 2 anos. A empresa, teoricamente, tem a obrigação de pagar essa taxa. Mas eu aconselho vocês, se for um deal breaker pra empresa, tipo assim, a gente não tá querendo gastar com isso, oferecer pra pagar. Foi o que eu fiz no meu primeiro emprego. Mas assim, no meu emprego que eu tô agora, quando eu entrei, eles pagaram tudo. Ok, com General Visa, digamos que você faça o contrato pra 2 anos, que foi o meu caso, né? Você fica veiculado com essa empresa, porque você vai ter o Stamp 1, que é o visto de trabalho. Então, você não pode sair da empresa e tipo assim, enjoei, quero mudar. Você vai ter que ficar veiculado dela pelo tempo do contrato. Claro que há exceções, eu chego lá, mas a princípio você tem que ficar veiculado com a empresa. Se você resolver mudar de empresa, você tem que fazer todo o processo de novo, pagar a taxa de novo, aplicar com os formulários, Claro que você pode fazer isso, mas só esteja ciente que todo o processo vai ser feito de novo. Passou os 2 anos, você renovou, e aí quando você renova o General, ele já renova para 3 anos. Passando 5 anos que você tá no país sem ser estudante,
você pode aplicar para sua citizenship, para sua cidadania irlandesa. Depois que pegar a cidadania, você pode aplicar para o seu passaporte irlandês. Isso não só com visto de trabalho, tá, gente? Se você tiver casada, se você tiver, enfim, qualquer jeito que não seja estudante, você pode aplicar para essa cidadania. Já o Critical Skills é o antigo Green Card. O que eu já ouvi falar é que, assim, o General é mais simples de aplicar porque eles pedem mais provas de descrição de emprego, e o Critical, que é o antigo Green Card, ele pede mais certificações, mais documentações e diploma, nanana, que eu nem precisei todas as vezes que eu apliquei pro General Employment, porque o Critical geralmente é pra área de TI, UX, pra Motion Design, tipo, existe esses casos também. Todo caso é um caso, tem, inclusive, assim, para você ser elegível para o Critical Skills, existe uma lista feita pelo site da imigração. A gente vai deixar aqui os links. Em alguns casos, o Critical Skills ele pede 30 mil euros, assim como o General Employment, mas tem alguns casos que eles pedem mais, que o salário seja 60 mil euros por ano. A outra coisa sobre o Critical Skills é que depois de 2 anos você consegue pegar o Stamp 4, que é um visto de residente que não te deixa vinculado com nenhuma empresa. Então esse é o bom do Critical Skills. Tá livre para trabalhar full time onde você preferir. Agora vamos para outra parte. Existe o General Employment e você faz lá seu contrato por 2 anos com a empresa. O que acontece se a empresa quebrar esse contrato? Foi o que aconteceu comigo. Vou contar essa história pra vocês. Acho que foi no final de 2014, se eu não me engano. Tava eu lá trabalhando de boas. Feliz, né? Toda estabilizada, né? Legal, tem meu emprego, legal, bacana. Meu chefe um dia me chamou pra conversar e falou assim, basicamente, a empresa está quebrando. E eu fiquei tipo, fiquei chocada, fiquei tipo, meu mundo caiu, Vanessa Camargo, né? Eu desesperei porque eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso, né? E aí o que aconteceu é, quando você tem o General Employment e a empresa quebra o contrato, o que acontece é que você ganha 6 meses pra conseguir outro emprego. Você não fica ilegal no país. Então tá tudo certo. Tive essa maravilhosa notícia em outubro, fim de outubro, e consegui o novo emprego em fevereiro. Na minha cabeça, eu achei que era só aplicar de novo com o General Employment, beleza. Se você tava numa empresa e você saiu e você tá indo pra outra, nesse caso você precisa usar o Reactivation Employment Permit. Burocracias, né, gente? Fazer todo o processo de novo com esse bendito formulário. No meu tempo, quando eu cheguei aqui, era tudo papel. Então você tinha que entrar no site, imprimir lá os formulários, mandar por correio com cópia dos documentos e nananã, ia demorar pra chegar pelo correio. Aí eles mandavam uma carta dizendo que receberam, aí mandava outra carta dizendo que foi aprovado e por aí vai. Hoje em dia tá tudo mais moderno, né, gente? Então, o que que acontece? Você entra no site, a gente vai deixar todos os links aqui pra vocês. Sim, tá bem organizado. Eles têm toda uma lista lá de opções que você tem. User Guide, que eu acho que é bem útil, que explica cada parte do processo pra vocês. Sim, o RH vai ter que meio que participar disso, porque vai pedir algumas coisas da empresa. Aí, no próximo passo, se eu não me engano, ele vai pedir os documentos que você precisa mandar. Então, você vai ter que mandar seu passaporte escaneado, acho que seu cartão do GNRB escaneado, não lembro se precisa acessar pelo número, enfim. Você vai precisar dos seus impostos, caso você já tenha, os impostos da empresa, enfim. Então, assim, é um trampinho, mas enfim, né? Sempre vale a pena no final quando você tá com o visto na mão. Depois que você fizer isso, ele vai te perguntar os dados de pagamento. Se a empresa for pagar, fale com eles lá pra eles colocarem os dados, se for você põe os seus. Beleza, manda e aí é só esperar. Eles vão te mandar por e-mail um código, que você fica com esse código pra você acompanhar o processo que tá o seu visto sendo apurado e tudo mais. No final, eles vão mandar a decisão por carta e aí, se tudo der certo, você vai receber uma cartinha que é um papelzinho amarelo lá falando que seu visto foi garantido não, granted, mas não é garantido, é concedido. Só que não tanta alegria, porque você ainda tem que ir lá no GNIB marcar horário pra tirar seu cartãozinho do GNIB, que é 300 euros, porque esse governo não para de mamar nas nossas tetas, não é verdade? Fico meio puta, cara, porque 300 conto pra imprimir uma cara de um cartão. Não custa, né? Governo, tá me ouvindo? Não custa 300 euros, não. Mas tudo bem, a gente paga porque a gente quer ficar aqui, não é mesmo? Esse cartão você tem que renovar todo ano, tá? Então guarda lá seus 300 euricos. Quando você for aplicar, conte que eles demoram de 6 a 8 semanas. Então quando você aplica já com 2 meses pelo menos de antecedência de quando o seu visto vai vencer, caso ele seja para vencer. Aplica e já marca um horário no GNIB, porque a gente sabe agora tá online e tal, só que você não consegue marcar assim pra semana que vem. Acho que é isso, gente. Falei demais até, tô aqui até assim com câimbra na língua, né? Me escrevam nos comentários que eu respondo lá pra vocês. Eu adoro e eu consigo ver a carinha de vocês e eu respondo todos os comentários. E a gente se vê na próxima sessão do Web Land, ok?